Boas tardes, dando início à nossa sessão de hoje, começando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Muito bem. Essa parte do Evangelho, ela corresponde às duas reuniões. Porém, a segunda parte, a AID fez um comentário específico para cada sessão. Abrimos aleatoriamente o Evangelho e caiu o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos dos seus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. E aí vamos às instruções dos Espíritos, especificamente na lei do amor. Né? Lázaro, Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificados, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece as angústias da alma nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios. É a reencarnação, vencendo a morte, que revela aí o homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que o alvo,
para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ela vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Bem, nós já conversamos várias vezes e vamos aproveitar a oportunidade para sintetizar o que já foi comentado em várias reuniões, né? Pelo texto, Lázaro coloca, né? Interessante, que os instintos a ponto de partida dos homens e que à medida que ele avança, né, e esses instintos viram sensações e quando ele se instrui, isso torna os sentimentos. Inclusive eu juntei o texto e destaquei algumas palavras em negrito para que a gente possa estudar posteriormente. Nós colocamos já um pouquinho mais detalhado, né, que a nossa evolução começa através dos instintos, que eles progridem para sensações, que as sensações elas vão se aprimorando pelo uso da inteligência de se desenvolvendo na razão, e a razão vai se aprimorando e se transforma em sentimentos. Isso tudo é uma progressão da forma pensamento. Nós pensamos primeiro instintivamente, depois através das reações aos afetos, às sensações, depois raciocinamos e, por fim, sentimos. E o amor é, dentro dos sentimentos, o mais nobre, né? Portanto, é uma progressão, né? Também já destacamos, dentro das nossas conversas, né, que nessa evolução aí, entre quando falamos em instintos e sensações, né, isso reflete no que nós desejamos. Então, sempre quando nós falamos em desejo, nós estamos falando em sensações, instintos, em solicitações do corpo. Só que à medida que nós vamos avançando, nós vamos desenvolvendo a razão. E a razão dá base à vontade. Então, quando nós falamos ter uma vontade, essa vontade ela é resultado de um raciocínio, de uma razão. Quando nós falamos que temos desejos, isso é resultado das manifestações do corpo. E o homem, na sua progressão, o que ele tem que fazer para atingir a sua maioridade, né? Como diz Kant, a vontade tem que se sobrepor aos desejos. A razão tem que controlar os desejos. E é óbvio, né? Porque na medida que o homem está mais próximo dos desejos, ele está no início da evolução dele. Então o corpo manda, né? Agora, na medida que ele vai evoluindo, a razão vai levando a explicações dos porquês das coisas e ele vai passando a adquirir mais controle sobre si mesmo, né? É a vontade controlando os próprios desejos. Aliás, já comentamos várias vezes que Kant coloca que um homem só é livre quando ele não faz aquilo que ele deseja. O que significa isso? Que ele faz aquilo que ele tem vontade, que ele pensou antes. Ele não atendeu à solicitação do corpo simplesmente. Então, se agora eu estou com sede, né, essa sede vai ter que ser controlada para que a gente termine a nossa conversa, porque não faria o menor sentido em deixar esse desejo do corpo da sede predominar uma atividade tão interessante quanto essa de conversarmos juntamente, né? Todo esse raciocínio
Lázaro, né, já colocou no seu texto, explicando a necessidade de atingirmos esse controle sobre os nossos instintos e desejos. Agora, a ferramenta para isso também é a tal da segunda palavra que ele comenta, que é a reencarnação, né? Então, a reencarnação, ela não é punitiva, não, ela é um instrumento para que nós, como espíritos, controlemos o próprio corpo, que no fim das contas é a matéria. Então, para cada encarnação, estamos aumentando a nossa capacidade de entendimento e, portanto, estamos cada vez mais fazendo com que a nossa razão se sobreponha à própria vontade, ao próprio desejo, né? E isso só através de muito tempo, tá? Muito tempo. Não é uma coisa simples, não é uma coisa de uma encarnação. Numa encarnação nós não avançamos muita coisa. Numa dos trechos de um dos livros do irmão X, né, é interessante que ele coloca num parágrafo tantas profissões que ocupamos, cada uma delas correspondente a uma encarnação, que dá um parágrafo de mais de dezena de linhas. Na próxima reunião eu até vou localizar isso e colocar no nosso espaço aqui. Quer dizer, um parágrafo inteiro descrevendo várias profissões, cada uma delas representando uma encarnação. Ou seja, o caminho é longo, mas ele é certo. O caminho é longo, mas o fim é nobre. O caminho é longo, mas todos nós atingiremos o pensamento mais nobre, que é justamente o amor. Dando seguimento, então, agora em seguida ouviremos a parte correspondente aos comentários da AID. Até a semana que vem. Boa tarde a todos. Vamos então nesta tarde buscar no Livro dos Espíritos, no terceiro livro, As Leis Morais, o capítulo 6º, Lei de Destruição, em que na questão 741, Kardec pergunta aos espíritos: é dado ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Sim, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são a consequência de sua própria imprevidência. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se souber pesquisar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, não sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Mas ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Compreendemos então, por estas respostas, que há males, flagelos contra os quais não há como insurgir-se, porque são da vontade de Deus, que por misericórdia nos põe à prova, muitas vezes coletiva, para que se consiga em alguns anos o que demoraríamos séculos para alcançar. E como foi dito, muito se agravam pela insensibilidade, pela preguiça e falta de esforço. E Kardec comenta essa resposta dada pelos espíritos. Entre os flagelos destruidores, naturais e independentes do homem,
devem ser colocados em primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais à produção da terra. Mas o homem não achou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos de atenuar tantos desastres? Algumas regiões antigamente devastadas por terríveis flagelos não estão hoje resguardadas? Que não fará o homem, portanto, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência e quando, ao cuidado da sua preservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade para com os semelhantes? E sabemos nós que em todos os tempos tem encarnado espíritos preparados, que representam o fermento do mundo, como nos ensinou Jesus, abrindo novos caminhos de luz. Por isso temos visto tanto progresso quando passa a tempestade. E é interessante que na questão 452 do Livro dos Espíritos, Kardec comenta: os tempos de crise e de calamidades, as grandes comoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral, provocam às vezes o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, o meio de o conjurar. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito. Essa visão mais ampliada, chamada de dupla vista, então essa visão mais ampliada que muitos desenvolvem nesses períodos na busca de soluções, contribuem para atenuar muitas vezes sofrimentos que seriam mais duradouros. Compreendendo então que tudo que nos chegará hoje, amanhã, mais adiante, faz parte das nossas lutas para tempos melhores. Busquemos então aquela passagem em Lucas que Jesus diz no capítulo 12: eu vim para trazer fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse em chamas. Tenho, porém, que passar por um batismo, e muito me angustio até que ele se consuma. E por que ele diz que ansiava por esse fogo purificador? Porque depois viria, como virá, o período de renovação. No livro Há 2000 anos, de Emmanuel, quando Jesus, em dado momento, vem ao encontro do grupo dos primeiros cristãos sacrificados no Circo Máximo em Roma, localizado no vale entre o Palatino e o Aventino, vemos com que esperanças ele lhes falou deste momento que seria banhado pelas luzes do Consolador. Assim como também João, que nos relata Jesus anunciou a vinda e missão do Consolador próximo às últimas horas, com certeza, para que ficasse gravado esse bálsamo de esperanças. E Emmanuel então nos relata, nesse livro Há 2000 anos: num dia de rara e indefinível beleza, em que uma claridade de cambiantes divinos entornava saboroso mel de alegria em todos os corações, descia o Cordeiro de Deus da esfera superior, de suas glórias sublimes, e tomando a palavra naquele cenáculo de maravilhas, recordava suas inesquecíveis pregações junto às águas tranquilas do pequeno mar da Galileia. De modo algum se poderia traduzir fielmente na terra
a beleza nova de sua palavra eterna, substância de todo o amor, de toda a verdade e de toda a vida. Mas constitui para nós um dever nesse esforço lembrar a sua ilimitada sabedoria, ousando reproduzir imperfeitamente e de leve a essência de sua lição divina naquele momento inesquecível. Figurava-se a todos os presentes a cópia fiel dos quadros graciosos e claros do Tiberíades. A palavra do Mestre derramava-se no ádito das almas, com sonoridades profundas e misteriosas, enquanto de seus olhos vinha a mesma vibração de misericórdia e de serena majestade. Vinde a mim, vós todos que semeastes com lágrimas e sangue na vinha celeste do meu reino de amor e verdade. E mais adiante ele continua: não descansemos, contudo, meus amados, porque o tempo virá na terra em que todas as suas lições hão de ser espezinhadas e esquecidas. Soterrando o Evangelho na abominação dos lugares santos, os abusos religiosos não poderão, todavia, sepultar o clarão de minhas verdades, roubando-as ao coração dos homens de boa vontade. Quando se verificar esse eclipse da evolução de meus ensinamentos, nem por isso deixarei de amar intensamente o rebanho das minhas ovelhas tresmelhadas do aprisco, das esferas de luz que dominam todos os círculos das atividades terrestres. Caminharei com os meus rebeldes tutelados, como outrora entre os corações impiedosos e empedernidos de Israel, que escolhi um dia para mensageiro das verdades divinas entre as tribos desgarradas da imensa família humana. Quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos os que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Pela sabedoria e pela verdade, dentro das suaves revelações do Consolador, meu verbo se manifestará novamente no mundo, para as criaturas desnorteadas no caminho escabroso, através de novas lições que se perpetuarão nas páginas imensas dos séculos do porvir. Sim, amados meus, porque o dia chegará no qual todas as mentiras humanas hão de ser confundidas pela claridade das revelações do céu. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimento e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra. E então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi como os meus emissários:
Ó Jerusalém, Jerusalém. Mas nosso Pai, que é a sagrada expressão de todo o amor e sabedoria, não quer que se perca uma só de suas criaturas transviadas nas tenebrosas sendas da impiedade. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. A voz do Mestre parecia encher os âmbitos do próprio infinito, como se ele a lançasse qual baliza divina do seu amor no ilimitado do espaço e do tempo, no seio radioso da eternidade. Terminando a exposição de suas profecias augustas, sua figura sublimada elevava-se às alturas, enquanto um oceano de luz azulada, de mistura aos sons de melodias divinas e incomparáveis, invadia aqueles domínios espirituais com as tonalidades cariciosas das safiras terrestres. Todos os presentes genuflexos, na sua doce emoção, choravam de reconhecimento e alegria, enchendo-se de santificada coragem para as elevadas tarefas que lhes competia levar a efeito no curso incessante dos séculos. Flores de maravilhoso azul celeste choviam do alto, sobre todas as frontes, desfazendo-se, todavia, ao tocarem nas delicadas substâncias que formavam o solo daquela paisagem de soberana harmonia, como se fossem lírios fluídicos de perfumada neblina. Muitos pontos, então, para refletirmos e percebermos a importância dos momentos que vivemos, que devem nortear nossas escolhas, dulcificando nossos sentimentos. E ouçamos a voz do Mestre a nos dizer, quando iniciou suas pregações na Galileia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Fiquemos em paz.